Continua-se a falar sobre o ataque hacker sofrido pela FIA. De fato, alguém conseguiu acessar os dados pessoais de Max Verstappen e no vídeo de hoje vamos ver como isso pode acontecer, quais serão as consequências e também ver novas informações em Maranello, tanto sobre o motor de 2026 quanto sobre o mercado de pilotos. Antes de começar, por favor, deixem um like de apoio e agora vamos ver tudo em detalhes. Alguém conseguiu acessar os dados pessoais de Max Verstappen e não apenas. O portal oficial da FIA, onde são armazenados documentos sensíveis dos pilotos como passaportes, licenças e contatos privados, foi violado. Mas antes de imaginar um roubo de dados ou um escândalo de proporções mundiais, aqui está a parte mais absurda. Os hackers não queriam roubar nada. O objetivo deles era demonstrar o quanto era fácil quebrar a segurança cibernética da FIA e, portanto, da Federação. Entre os pesquisadores de informática conhecidos no setor de cibersegurança, Nagli, Sam Curry e Ian Carroll identificaram o que eles mesmos definiram como uma grave vulnerabilidade no portal da FIA. Nagli, que no X se apresenta como chefe de exposição de ameaças da empresa Wiz, explicou que levaram apenas 10 minutos para entrar no sistema e acessar os dados privados de todos os pilotos de Fórmula 1, começando por Verstappen. Sim, 10 minutos para entrar onde deveriam estar as mais altas medidas de segurança no automobilismo mundial. Nagli publicou tudo online com uma mensagem direta. Encontramos uma maneira de acessar o passaporte, a licença e os dados pessoais de Max Verstappen, juntamente com os de todos os outros pilotos de Fórmula 1. Bastou um simples erro de segurança. E então, ele imediatamente esclareceu. Nós paramos após verificar a vulnerabilidade e informamos a FIA para corrigi-la. Na prática, um hack ético, numa demonstração controlada que serve para expor as falhas de segurança antes que alguém o faça com intenções reais de roubo ou espionagem. Mas como realmente aconteceu, os 13 hackers entraram no portal onde a FIA mantém documentos internos, desde arquivos de identificação de pilotos até dados de contato, passando por licenças, permissões e correspondências internas, material extremamente sensível, considerando que se trata de pilotos que se movimentam pelo mundo com contratos multimilionários. Uma vez dentro, poderiam ter baixado qualquer coisa, mas não o fizeram. Eles apenas fizeram capturas de tela para provar a falha e informaram imediatamente a FIA, que é preciso reconhecer, reagiu em menos de 24 horas, fechando a brecha. Um porta-voz da Federação confirmou depois. A FIA tomou conhecimento de um incidente informático relacionado ao portal de categorização de pilotos. Adotamos imediatamente todas as medidas necessárias para proteger os dados e relatamos o incidente às autoridades competentes em proteção de dados. O órgão também entrou em contato com um pequeno número de pilotos envolvidos. Embora não tenha especificado quem, o importante é que, pelo menos oficialmente, nenhuma informação foi baixada ou divulgada. Mas não é a primeira vez que isso acontece. De fato, já no ano passado, a FIA sofreu um ataque semelhante quando algumas contas de e-mail internas foram violadas por meio de phishing. Mesmo naquele caso, falou-se de acessos não autorizados a dados pessoais, mas sem nunca revelar a verdadeira extensão do ocorrido. A Federação, então como hoje, havia informado todas as autoridades francesas e suíças sobre proteção de dados. E o que tudo isso significa para a Fórmula 1 é um sinal claro. Mesmo o mundo da Fórmula 1, ultra-tecnológico e hipercontrolado, não está imune a ataques cibernéticos. Os pilotos e as equipes agora gerenciam montanhas de dados sensíveis, desde contratos, passaportes, dados biométricos até informações sobre telemetria privada, e qualquer falha pode se tornar um grande problema. E pensem, se um grupo de pesquisadores levou 10 minutos para entrar, o que aconteceria se alguém com intenções menos nobres o fizesse? A FIA garantiu ter reforçado todas as medidas de segurança, falando de política de security by design, ou seja, sistemas construídos com segurança integrada desde o início e investimentos maciços na proteção de dados. Mas a dúvida permanece. Como é possível que uma vulnerabilidade tão grave existisse em um portal oficial a nível mundial? Há também outro detalhe que faz refletir. O ataque ocorreu em junho, mas a notícia só veio à tona agora, em outubro, depois que os pesquisadores decidiram publicar a história. Isso significa que por meses a FIA gerenciou a situação no mais absoluto silêncio, avisando apenas os interessados. E se não fossem hackers éticos, teria sido muito pior. E sabemos que Lewis Hamilton não correrá nos treinos livres 1 no México e será substituído por António Fuoco. E vamos ouvir suas palavras juntos. Lewis Hamilton não participará dos treinos livres 1 do Grande Prémio do México. Em seu lugar, a Ferrari colocará António Fuoco na pista, piloto com longa experiência no programa Endurance e vencedor das 24 horas de Le Mans 2024. E é uma decisão que muitos definem como o segredo pior guardado do paddock, mas que na verdade esconde uma lógica precisa e obrigatória segundo o regulamento da FIA. Cada equipe durante a temporada é obrigada a colocar um novato na pista, ou seja, um piloto que tenha disputado não mais que 2 grandes prémios oficiais em pelo menos 2 sessões de treinos livres, 1 para cada carro. É uma maneira de dar experiência aos jovens e permitir que as equipes testem novos talentos na pista real. No caso da Ferrari, Charles Leclerc já cedeu o volante 2 vezes este ano a Dino Beganovic, no Bahrein e na Áustria. Isso significa que é a vez de Lewis Hamilton pular uma sessão, e a escolha do México foi feita justamente para fechar a prática dos novatos. Para António Fuoco, será um dia especial. É sua primeira aparição oficial em um fim de semana de Fórmula 1, mais de 10 anos após seu primeiro teste com a Ferrari.
um retorno simbólico para um piloto criado na Academia de Maranello, que ao longo dos anos contribuiu silenciosamente para o desenvolvimento do monoposto, tanto no simulador quanto em projetos de endurance como o 49PP Hypercar. O próprio Fuoco definiu como um momento de orgulho pessoal e profissional. Conduzir o carro de Lewis e compartilhar o box com Charles como nos tempos da Fórmula 2 é realmente especial, ele disse. Será uma sexta-feira que nunca esquecerei, um prémio por todo o trabalho feito nos bastidores. Sua presença não é apenas simbólica, o verdadeiro objetivo será coletar dados valiosos para a correlação com o simulador. O Fuoco testará em condições reais as configurações aerodinâmicas e mecânicas da SF25, ajudando os técnicos de Maranello a comparar os resultados virtuais com os da pista. Um passo fundamental para melhorar a precisão do setup e otimizar as estratégias nas próximas corridas. Meu principal contributo será fornecer uma referência útil entre simulador e realidade, explicou Fuoco. Trabalhar com os engenheiros de Lewis também me ajudará a crescer como testador e a aperfeiçoar a sensibilidade técnica que levarei para Maranello. Fuoco é parte integrante do projeto Ferrari há anos, a seguir um percurso completo da Academia Juvenil aos testes de desenvolvimento da Fórmula 1 até o Hypercar, que trouxe o cavalo empinado de volta ao topo do mundo em Le Mans. Um piloto que nunca teve o destaque midiático dos titulares, mas que contribuiu concretamente para o desenvolvimento dos carros da Ferrari em cada categoria. Olhando para trás, posso dizer que esses anos com a Ferrari foram únicos. Percorremos um longo caminho juntos, ele contou. Ter parte oficial de um fim de semana de Fórmula 1 com a equipe Ferrari é uma sensação incrível. É o sonho de todo piloto italiano. Com esta decisão, a Ferrari completa uma das duas saídas obrigatórias de Hamilton, mas ainda resta uma. E aqui vem a parte interessante. Onde e quando ele fará? As próximas duas etapas, Brasil e Qatar, são 2 finais de semana de sprint com apenas 1 hora de treinos livres. É impossível colocar um novato nesses contextos. Mesmo Las Vegas, sendo um circuito urbano e com um programa noturno complexo, não é ideal para estrear um novato. Em resumo, a única opção realista permanece Abu Dhabi, a última corrida da temporada. Quase certamente lá Hamilton terá que deixar novamente a SF25 para um jovem piloto da Ferrari completar a obrigação regulamentar. A notícia não criou tensões internas. Na verdade, Hamilton apoiou a decisão e se declarou pronto para fornecer feedback a Fuoco para otimizar os dados coletados. Uma atitude madura e de líder, coerente com o papel que ele está desempenhando na Ferrari. Não apenas como piloto, mas também como mentor técnico e voz de experiência para a equipe. Por outro lado, Leclerc entrará na pista e servirá para comparar os dados entre simuladores e pista, com a esperança de que a Ferrari consiga melhorar o ritmo de corrida após Austin. E assim, a Ferrari chega ao México com a esperança de ter resolvido os problemas de estabilidade e ser mais competitiva no ritmo de corrida. Vamos ver juntos qual foi o trabalho feito em Maranello e o que surgiu dos dados do simulador. SF25 realmente resolveu seus problemas de estabilidade e gerenciamento de pneus, ou o pódio em Austin foi apenas uma ilusão? Maranello estão convencidos de que deram um passo à frente, mas o Autódromo Hermanos Rodrigues é um dos traçados mais difíceis para entender se o progresso é real ou temporário, porque aqui entre o ar rarefeito e as curvas rápidas, o gerenciamento térmico dos pneus se torna uma verdadeira armadilha técnica. O fim de semana em Austin deu um alívio à Ferrari. Leclerc conquistou o pódio e Hamilton, com a mesma SF25, mostrou um ritmo finalmente competitivo. Mas apesar do resultado, os engenheiros de Maranello ainda não entenderam completamente como o carro reage às mudanças de configuração. O próprio Leclerc disse claramente: melhoramos, mas não sabemos exatamente porquê. O potencial existe, mas é instável. O carro muda de comportamento de um dia para o outro e em certos momentos, especialmente nas curvas rápidas, parece perder coerência aerodinâmica, como se a carga se movesse muito rapidamente entre os dois eixos. No entanto, o México não é uma pista qualquer. No ano passado, Sainz fez a pole com a SF24. A SF24 e esse dado é a base de trabalho da equipe hoje. A SF25, de fato, nasce como uma revolução daquele carro, com lógicas de suspensão diferentes, mas com uma janela aerodinâmica mais ampla. Isso em teoria, mas desde o início do ano, a Ferrari sempre teve problemas de equilíbrio. De fato, o maior problema é que nas curvas de velocidade média, a SF25 continua vulnerável. Segundo o setor do circuito mexicano, o mais técnico é justamente o ponto crítico. Aqui é necessário estabilidade, tração e um equilíbrio térmico perfeito entre a frente e a traseira. E até agora, a Ferrari nunca conseguiu encontrar uma verdadeira consistência nesses parâmetros. Os engenheiros podem optar por uma configuração muito carregada, porque sabemos que o ar rarefeito afeta no México e, portanto, é importante encontrar carga e aderência na traseira, mas ao mesmo tempo, os engenheiros de Maranello confirmaram que querem encontrar velocidade máxima e tração, mesmo que isso sacrifique um pouco a estabilidade nas curvas rápidas. É uma escolha arriscada, mas necessária, se quiserem ficar à frente da Mercedes e McLaren na reta principal de mais de 1,2 km. Tudo gira em torno da configuração mecânica e da altura ao solo. Em Maranello, sabem bem que basta um pequeno erro nesses parâmetros para perder completamente a janela de funcionamento ideal. E é justamente essa janela que a Ferrari parece ter finalmente ampliado após Austin. Durante a corrida no Texas, a SF25 reagiu melhor às mudanças de temperatura e cargas laterais, sinal de que a correlação entre simulador e realidade está melhorando. Mas o México é um teste extremo porque aqui os pneus trabalham em condições opostas entre si. Nos trechos sinuosos, eles superaquecem. Nas longas retas, eles esfriam demais. E encontrar um equilíbrio entre esses dois extremos é muito difícil.
Este é o verdadeiro calcanhar de Aquiles da SF25. O problema não é apenas o desgaste, mas a velocidade com que as temperaturas mudam de um setor para outro. No primeiro trecho, com frenagens violentas e acelerações curtas, os pneus dianteiros tendem a esfriar, perdendo aderência na inserção. Frio. Depois, no setor central, o calor aumenta em ambos os eixos e o carro tende a deslizar. Finalmente, no terceiro setor, o mais lento, o patinamento na saída sobreaquece a parte traseira, desestabilizando todo o equilíbrio. Em poucas palavras, a SF25 vive em equilíbrio instável, muito fria na frente e muito quente atrás. Um problema que no Texas foi bem gerido, apesar das temperaturas ambientes mais altas, mas que no México, com altitudes e o ar mais rarefeito, pode voltar a incomodar. No entanto, há uma arma que pode ajudar a Ferrari, que é o Curve Riding. A SF25, como já visto em Imola e Monza, consegue aproveitar muitos cordões, o se perder estabilidade, e isso pode fazer a diferença no circuito mexicano, especialmente no primeiro setor, onde a precisão na condução nas mudanças de direção é crucial a nível aerodinâmico. É provável que a Ferrari mantenha a especificação traseira de carga média alta já utilizada nas últimas duas corridas, uma configuração que parece se adaptar bem às características do carro e que, por enquanto, representa o melhor compromisso possível entre estabilidade e velocidade. Enfim, a Ferrari chega ao México com boas sensações, mas ainda com equilíbrio a dominar. A chave para o fim de semana, que estão convencidos de ter encontrado em Maranello, é a gestão do instável balanço térmico dos pneus. E enquanto em Maranello, estão trabalhando no ajuste e nas configurações para usar no México. Também estão trabalhando no motor 2026 e novas informações estão surgindo. Obviamente, há máxima confidencialidade sobre o projeto do próximo ano, porque ele pode mudar os equilíbrios da Fórmula 1 em 2026. De acordo com rumores, a Ferrari está trabalhando em um motor completamente revolucionário com uma solução de admissão definida que quem a viu definiu como ultra secreto. Se tudo funcionar como previsto, o Cavalino pode voltar à liderança na era das novas regras. De fato, o compromisso mais importante a encontrar será entre motor, chassi e aerodinâmica. Os carros terão que ser mais leves, mais sustentáveis e muito mais híbridos. De fato, 50% do motor será da parte elétrica e o outro 50% da parte térmica. Os combustíveis serão completamente sustentáveis e há uma aerodinâmica ativa na dianteira e na traseira. E em Maranello está sendo desenvolvido um cabeçote de cilindros em liga de alumínio com um sistema de admissão secreto, definido internamente como revolucionário, um componente-chave que deve melhorar o desempenho do motor de combustão interna em um contexto onde a contribuição térmica será 50% em comparação com hoje. Em prática, a Ferrari está procurando maneiras de fazer o motor respirar melhor. Um fluxo de ar mais eficiente, mais preciso e principalmente otimizado para os limites impostos pelos novos regulamentos. E a chave está toda na gestão das pressões, das temperaturas de admissão, um dos pontos mais complexos de 2026. A ideia de Wolf Zimmermann, engenheiro alemão, chefe do desenvolvimento do motor térmico da Ferrari até hoje, que havia proposto um cabeçote inovador em aço, uma solução nunca vista antes na Fórmula 1, foi abandonada por problemas de confiabilidade. A escolha de passar para o alumínio mais leve e testado em vez de aço só veio após vários meses de atraso, e isso forçou a Ferrari a se igualar à Mercedes, que, segundo rumores do paddock, estava mais avançada no desenvolvimento de 2026. De fato, para dar uma ideia, a Mercedes já teria completado os primeiros ciclos no banco dinamométrico, enquanto a Ferrari ainda está validando a nova arquitetura de admissão. Uma corrida contra o tempo, mas com um objetivo ambicioso: surpreender todos com uma solução nunca vista antes. E Wolf Zimmermann irá trabalhar na Audi, e veremos como a Audi está saindo no desenvolvimento dos motores, e sobretudo, porque a Mercedes e também a Honda estão em vantagem em relação à Ferrari. Segundo os últimos rumores, o motor 2026 da Audi já pode estar em desvantagem em relação à Mercedes e não por pouco. Os rumores falam de uma diferença de mais de 30 cavalos, um enorme gap em uma era onde cada cavalo conta. A partir dessa temporada, a casa de Ingolstadt completará a fusão com a Sauber, assumindo o controle total da equipe suíça, que se tornará efetivamente o time oficial da Audi. Um projeto ambicioso, nascido para trazer a Alemanha de volta ao topo da Fórmula 1 após a era de ouro da Mercedes. No entanto, segundo fontes internas, os primeiros testes no banco mostram uma diferença significativa potência entre Audi e Mercedes. O motor de Brackley já teria atingido 420 kW, ou cerca de 571 cavalos, enquanto a Audi estaria entre 540 e 550 cavalos, um déficit de 21 a 31 cavalos que parece pouco. Mas na Fórmula 1 é uma eternidade. Para fazer uma comparação, em 2013 o motor Renault, o mais fraco do grupo, estava 23 cavalos atrás dos melhores. Enfim, a Audi corre o risco de começar na mesma posição em que a Alpine estava 2 anos atrás, muito atrás. Então, o que está acontecendo em Nürburgring, a sede operacional da Audi Fórmula 1 está localizada em Nürburgring, onde o programa Power Unit está em pleno desenvolvimento. Fontes internas falam de testes constantes no banco com o objetivo de superar a marca de 400 kW e garantir confiabilidade antes da potência. O novo diretor de equipe, Jonathan Whitley, ex-Red Bull, confirmou que o projeto está no prazo previsto, mas admitiu que ainda é muito cedo para falar de desempenho real. Em dezembro, a Audi fará o primeiro acoplamento entre motor e chassi, um passo fundamental para entender o comportamento dinâmico e térmico da unidade de potência. Só então será possível entender se o gap de 30 cavalos é real ou parcial. E aqui chega a parte mais interessante. A Audi está recrutando fortemente de Maranello duas figuras-chave da Ferrari, Wolf Zimmermann e Lars Schmidt, respectivamente chefe de pesquisa de motor térmico e seu vice.
Eles deixarão o Cavallino no final do ano para se juntar ao projeto da Audi. Na Alemanha, eles encontrarão Mattia Binotto, já nomeado diretor técnico e de operações do programa Fórmula 1 da Audi em 2024. Juntos, formarão um trio técnico de altíssimo nível. Binotto como coordenador global, Zimmermann como mente do endotérmico e Smith como responsável pelos sistemas híbridos. Um sinal claro. A Audi visa se tornar competitiva em um tempo muito curto, mas sabemos o quão difícil é para um novo construtor alcançar os adversários. A Mercedes já está há meses, talvez um ano inteiro à frente, e a Ferrari escolheu abandonar Zimmermann e Smith, também porque tem um novo projeto competente em Maranello, como dissemos antes, com a cabeçote de alumínio e um novo sistema de aspiração. Sabemos que a equipe de Brackley começou a desenvolver seu motor 2026, já em 2022. Fontes internas falam de testes simulativos já concluídos com resultados impressionantes. Como ouvimos há alguns meses, Toto Wolff disse que em velocidades máximas, com o motor em pleno regime, podem-se alcançar até 400 km por hora com este motor em configuração de baixo carregamento. Mas sabemos que a FIA ia introduzir um programa especial para 2026 chamado ADU, que serve para reduzir a diferença entre os fabricantes de motores. De fato, quem ficar para trás no desenvolvimento terá horas extras de testes em banco, atualizações extraordinárias nas unidades de potência e até mesmo isenções ao limite de custo para quem demonstrar problemas de confiabilidade. A última notícia que queria compartilhar com vocês é que Lawrence Stroll declarou que George Russell nunca correrá na Aston Martin. Sabemos que Russell renovou com a Mercedes com um contrato plurianual, portanto, no momento, não está procurando outro time. Mas sabemos que, devido a questões pessoais que ocorreram no mundo do kart há 15 anos entre Stroll e Russell, Lawrence Stroll nunca quererá ter George Russell em sua equipe e isso poderá mudar no futuro mercado de pilotos. Deixem-me saber nos comentários a sua opinião sobre todos os assuntos que tratamos no vídeo. Como sempre, lembro vocês de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo no canal. Por aqui é tudo da rasta, nos vemos no próximo vídeo.